Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para conversar, então, sobre o case do Senar ETEC, e o tema da nossa palestra hoje será da curiosidade ao resultado, a jornada do engajamento na educação. Eu, Márcia Ló, analista educacional aqui do Projeto ETEC, junto com a Lívia Andrade, líder de projetos da Educomunicação, vamos apresentar, então, para vocês um pouquinho da jornada, da curiosidade ao engajamento e à aprendizagem dos nossos alunos no Projeto ETEC. E antes de a gente começar a falar sobre essa jornada que envolve a educomunicação, e envolve a operação e a educação, nós vamos conhecer um pouco aqui do circuito DOT, que envolve diferentes áreas de desenvolvimento, educomunicação, gestão e operação e avaliação. Então, inicia desde a jornada do diagnóstico, do desenho do projeto educacional, de recursos didáticos, de tecnologias educacionais, da educomunicação, pensando aí em engajamento, em inteligência de mercado, na gestão e operação dos nossos cursos, quando a gente traz mediação instrumental, mediação didática, inteligência artificial, a gestão integrada de todos esses serviços e finalizando para depois reiniciar o circuito na avaliação, que envolve avaliação de reação, avaliação da aprendizagem e avaliação de impacto, por exemplo. Aqui, né, Lívia, nós vamos focar muito mais nesses dois eixos do miolo do circuito, que é a educomunicação e a gestão e a operação dos nossos cursos e do nosso case do Senar ETEC. E para garantir, né, todo esse circuito ele ocorra, a gente tem esse cuidado especial sempre, em todas as nossas campanhas e também no planejamento das nossas ofertas, para trazer o aluno certo para o curso certo. O que isso significa para nós, na concepção do nosso projeto? Significa, então, garantir que o estudante que ingressa em um curso tenha o quê? Primeiro, clareza sobre o que o curso oferece. Então, em todo o desenho, desde quando ele é um candidato para ser, então, efetivamente um aluno e depois um egresso, a gente apresenta de uma forma clara nas nossas postagens, nas nossas redes sociais, nos nossos blogs, no portal ETEC, todos os detalhes, por exemplo, do curso, que cursos são esses, qual o público-alvo desses cursos, o que envolve cada um desses cursos, qual é a matriz curricular, qual é o tempo de oferta, qual é a trajetória que o estudante vai ter ao longo desse curso. Nós mergulhamos muito fundo, conhecendo quem é esse público-alvo, quem é o perfil do nosso público-alvo. Para o projeto ETEC, o perfil do nosso público-alvo é aquele que está em zonas rurais do nosso Brasil todo, então é quem está no campo. Então, nós sabemos que lá, né, no campo estão os nossos públicos prioritários. Então, tudo que a gente desenvolve aqui, pensa e planeja para o nosso projeto, a gente tem sempre em mente quem é esse público e como ele vai, então, interagir com tudo que é pensado, seja em campanha, seja na trajetória enquanto aluno dentro dos nossos cursos. A gente entende, compreende que, conhecendo e tendo clareza do público-alvo, esse futuro aluno tendo clareza de que curso é, a gente entende que ele tem também uma afinidade com a área de formação. Ele busca o quê? Quando ele vem para uma área de formação, por exemplo, de um curso técnico, né, um curso regulado. Ele tem expectativas para melhoria no seu processo dentro do mercado de trabalho, ou ele vai proporcionar alguma mudança dentro da sua própria propriedade rural, onde ele vai, ao longo da trajetória do curso também, por meio do ensino e aprendizagem, por meio de competências, colocar a mão na massa, é onde ele vai encontrar ali oportunidade, inclusive, de já aplicar os conhecimentos dentro da sua propriedade rural no mercado de trabalho. E por que tudo isso é importante, né? Trazer o aluno certo para o curso certo. Por quê? Porque dessa forma, não é, Lívia? A gente reduz a evasão,
aumenta o engajamento e o desempenho e melhora a reputação institucional. Então, se a gente pensa em estruturas de campanha, pensando e tendo essa clareza do perfil desse público, que público é esse, o que esse curso vai trazer como uma oportunidade de melhoria para a sua área profissional, para a sua propriedade rural, a gente vai trazer o aluno certo, vai, claro, reduzir a evasão, porque a gente está trazendo um aluno que quer efetivamente fazer aquele curso, consequentemente, vai aumentar o processo de engajamento e do desempenho dele dentro do curso e vai melhorar a reputação institucional na medida de que ele lê, por exemplo, um determinado trecho da apostila digital interativa e ele já consegue visualizar mudanças que ele pode aplicar naquele mesmo dia na sua propriedade rural. Quando a gente atrai o aluno certo, né? É quando a gente consegue fazer esse engajamento aqui com eles. E para falar nesse engajamento, seja quando ele se inscreve, se candidata a uma vaga, quando ele se matricula, ou mesmo até ele terminar, a gente precisa pensar nessa jornada do aluno como um todo. Só que essa jornada, ela começa antes dele ser aluno, enquanto ele ainda nem é aluno. A gente vai pavimentando essa estrada até ele chegar lá ao longo do tempo todo. Nesse caso em específico que a gente trouxe do Senar, a gente oferta os cursos apenas 2 vezes ao ano, mas a nossa campanha de comunicação, ela acontece o ano todo. A gente tem essa campanha institucional, seja para reforço da marca, seja para as pessoas irem conhecendo os cursos, irem conhecendo melhor o projeto como um todo, a gente vai fazendo essa campanha com várias ações ao longo do ano. A gente tem campanha de mídia paga, perene também, que é para ter essa visibilidade constante. Claro que aqui você vai adaptar a realidade de cada projeto, a realidade de cada orçamento. Uma campanha de mídia paga fora da época que você está divulgando o curso, né, a matrícula em si, vai ser um orçamento muito mais reduzido, mas a gente se faz presente o tempo todo para justamente ir criando essa base de interessados até chegar lá e a gente conseguir atrair esse pessoal. Então, a gente vai, inclusive, qualificando ele. É essa pessoa mesmo para fazer esse curso, e esse curso, porque nós temos várias opções de curso, né? Então, a gente tem a landing page ativa também como um canal permanente para captar esses leads. Aí é onde a gente consegue fazer a construção dessa base e a nutrição dessa base de interessados com diversas ações. Vai se adaptar a cada realidade de cada projeto, mas a gente traz alguns exemplos, né? Até aqui eu coloquei um quiz, que é uma ação recente que a gente fez agora, onde a gente divulgou esse quiz, que é uma forma muito leve, muito didática, de você ir respondendo para entender um pouco mais do seu perfil, do perfil do curso. Ali você vai trazendo pontos de empregabilidade, como que esse curso vai melhorar você na sua carreira. Então, tudo isso você vai construindo e vai atraindo esse potencial aluno. Outra ação que a gente fez também, e-book, né? A gente fez um e-book de profissões, mostrando exatamente como fazendo esse curso, onde você se encaixa no mercado de trabalho, como que aumenta e melhora o seu currículo. Então, a gente vai construindo diversas ações até chegar no momento de tá aqui os nossos cursos, se inscreva. Então, essa jornada ela vai sendo pavimentada antes. E outro caso que a gente traz aqui do Senar, que trouxe muito sucesso e a gente queria trazer também como inspiração, né? Para potenciais, assim, outras ideias para adaptar a outros projetos, é o que a gente chamou de alunos reais, na verdade. É o de aluno para aluno, né? Quando a conexão real, ela gera esse engajamento. Eu sei que muitas equipes de comunicação têm a dificuldade que a gente tinha, que é trabalhar com banco de imagens, que eles são muito americanos, né? São muito internacionais, e o nosso público-alvo aqui não se via muito nele. Ainda mais que é um público-alvo bem específico, né? O mundo do agro. É difícil juntar, conectar o nosso agro com o agro de fora do país. E aí a gente resolveu vir com uma campanha, então, dessa de engajamento de alunos de verdade. Então, nós fomos gravar com alunos mesmo, com pessoas, tanto pessoas que estavam durante o curso, mas pessoas que já tinham terminado, né, os egressos, para fazer que eles falassem pela gente sobre os nossos cursos. Então, a gente começou a vir com essas campanhas de comunicação em foto, em depoimento, em histórias, em vídeos, né? Gerou algumas outras consequências diretas, como, obviamente, o aumento no compartilhamento, então, na rede social,
todo mundo queria compartilhar, gerou uma expectativa quando é que eu vou poder aparecer também nas campanhas, esse compartilhamento de histórias, que é bem real que a gente procura ali de prova social. Eu até lembro de um caso bem específico de um casal de alunos que eu conheci, que eles disseram, eles eram mais velhos, e eles disseram que eles tinham muita vontade, né, de fazer um curso técnico, mas eles diziam, o que nós vamos fazer lá no meio da garotada? A gente está muito velho para isso e tal. E aí, quando eles começaram a ver esses alunos, como eles chamaram, gente como a gente, eles disseram, não, mas espera aí, se tem gente lá, se tem esse tipo de gente lá, né, pessoas mais velhas, eu também posso, então eu também posso fazer o curso. E eu achei muito interessante que eles foram de isso não é para mim, para garotos propaganda, porque eles também apareceram em algum momento. Essa campanha a gente já está com ela há 3 anos, né, no ar, então muita gente já apareceu, a gente vai reciclando ela a cada 6 meses, mas ela virou assim um case de expectativa, aumentou a sensação de pertencimento à marca, reforçou todas as nossas histórias, então acabou gerando várias outras consequências, além da gente conseguir atrair as pessoas para fazerem o curso, né? E aí, como eu falei, você adapta a sua realidade. Claro que eu tenho que ser transparente aqui, né? Não é uma campanha barata você ir até, nesse caso aqui, até ir outras cidades e tal, fazer captação em vídeo. Mas você pode olhar ao seu redor e ver que outras ações você pode fazer para que aluno converse com aluno, né? Que você converse com quem se identifica de verdade. Então, a gente tem outros projetos que a gente fez coisas mais simples, mas que igualmente trouxeram um resultado, como outras pessoas da empresa que já fizeram o curso darem o seu depoimento. Dá para fazer gravação de depoimento em vídeo. Ah, não tenho tempo de editar vídeo. Dá para fazer em fala. Quando você for disparar sua próxima newsletter, procurar pessoas que já fizeram o curso em fala mesmo, em escrita, para botar, escrever ali no e-mail, em peça de rede social. Então, é se atentar de como não só a gente conversar, mas como usar essas histórias reais, usar esses alunos para eles mesmos promoverem a marca. E aqui trouxe muito resultado. Inclusive, eles estão estampando todas as nossas campanhas, não só nossa campanha de atração, né, de divulgação ali da inscrição da matrícula, mas de vários outros materiais. Nós temos agora a nossa base de modelos, que é muito bacana ver e compartilhar essas histórias e compartilhar esses alunos, compartilhar o povo que realmente é afetado, né, pelos nossos cursos. E aqui a gente trabalha com a comunicação e educação muito bem alinhadas. Quando a Márcia mostrou ali no começo o nosso circuito DOT, você vai ver que são várias áreas, né? Então, não só a operação e a comunicação, mas a gente tem várias áreas envolvidas, né? Seja a TI, o desenvolvimento do curso, porque tudo afeta, né? Para ter certeza que a comunicação está fazendo um bom trabalho, está atraindo o aluno certo para o curso certo, está fazendo essa pessoa se identificar para ela ir lá fazer a matrícula, não só fazer a matrícula, mas para ela concluir o curso, a equipe de comunicação precisa ter os insumos, ela precisa saber exatamente do que ela está falando. Então, com isso, com ações simples, a gente conseguiu melhorar muito mais essa comunicação. Como? Por exemplo, aqui, através de reuniões recorrentes entre todas as áreas envolvidas. Então, não só a comunicação tendo brainstorm para ver o que ela pode trazer de ideias, mas o que mais está acontecendo? Às vezes o time de desenvolvimento está fazendo uma atualização do curso, está trazendo um novo recurso educacional, o time da TI está fazendo alguma modificação no site onde você vai lá se inscrever, que pode afetar os nossos argumentos para a gente poder conversar e atrair essas pessoas. Então, essa aproximação, ela precisa ser perene. A gente fala muito de, não, todas as áreas se conversam, mas tem que ser recorrente isso. Porque as mudanças vão acontecendo o tempo todo e você às vezes esquece de comunicar isso para o time, né, de educomunicação. Então, a gente se aproximou demais. A gente tem reunião perene mesmo, recorrente, todas as semanas, para a gente saber tudo que é novidade. Nesse caso aqui, não temos, mas eu sei que vários outros projetos, por exemplo, precisam do envolvimento direto do RH. Né? O que está fazendo de novo? O que está fazendo diferente? Qual é esse perfil do que a gente precisa atrair para esse curso aqui em si? Então, essas áreas precisam se conversar o tempo todo. Outra coisa que a gente fez também, que é os nossos materiais de comunicação, eles passaram a ser revisados pedagogicamente, para ter certeza que os nossos argumentos estão certos. Muito a questão de expectativa e realidade. A gente gera uma expectativa nesse novo aluno, no que ele vai encontrar no curso. Se quando ele entrar no curso ele não encontrar isso,
você gera uma frustração, você gera evasão, você gera falar mal da marca depois. Então, quando você tem certeza que ele está alinhado pedagogicamente com o que ele vai encontrar, a sua comunicação é muito mais assertiva. E é importante aqui, eu ressalto que mas mantendo a estratégia e o tom do marketing. Por quê? Cada área vai ter a sua forma de falar. O time de educação vai falar de uma forma, o time de RH vai falar de outra, mas no final, quando a gente precisa fazer comunicação, quando a gente precisa fazer estratégias de divulgação, a gente precisa se utilizar dos recursos de marketing para poder fazer essa atração dos alunos. Então, por isso que eu falo que confie na sua equipe de marketing, né? Aqui a gente sempre falou muito isso para o time de educação, e aí foi onde a gente criou um elo mesmo. Eles trazem para a gente esse material, esse insumo, eles revisam, aqui está certo, aqui está errado, aqui você poderia ressaltar melhor isso, porque é o que realmente o nosso curso traz de melhor. Mas no final é o nosso slogan, a nossa identidade visual, a nossa forma de como utilizar esses recursos para melhor atrair o pessoal para se inscrever e fazer os nossos cursos. Além disso, acabou gerando outras coisas no longo do caminho que foi muito bacana. Por exemplo, esses materiais de apoio que o time de educação trouxe para a gente. Na verdade, eles trazem as dores, né? Então, nesse caso em específico do Senar, a gente precisa que o aluno leia, o candidato, na verdade, leia e entenda um edital, que é um documento mais robusto, né? Mais difícil. Então, várias informações estão lá para a pessoa consultar e ela não vê, aí ela vai tentar fazer o curso, daí depois só que ela descobre que na verdade ela não poderia e tal. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma melhor forma? Utilizando as estratégias de comunicação. Então, a gente começou a fazer outros materiais de apoio para ajudar em toda a jornada do aluno. Desde antes, quando ele é candidato ainda para fazer o curso, explicando melhor o que ele vai encontrar lá, o que precisa dele para ele começar esse curso. Ao longo do curso, a gente tem alguns outros materiais para continuar o engajamento dele e até o final. Então, essa jornada ela é pensada antes, durante e depois, com o apoio do time de comunicação, desde que ele esteja alinhado com todas as outras áreas envolvidas para saber onde ele pode ser mais pontual, onde ele pode ajudar melhor. Com isso, a gente tem, então, essa clareza na proposta de valor do curso, que é essa aderência que a gente falou lá no começo, do aluno certo ao curso certo, essa expectativa versus a realidade. Se está todo mundo alinhado, se está todo mundo conversado, a gente consegue pensar na jornada como um todo e o aluno consegue saber exatamente o que ele vai encontrar ao se matricular no curso. E agora, né, Lívia, continuando essa jornada da aprendizagem, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os principais pilares que envolvem a jornada da aprendizagem, ou seja, é quando o candidato já é aluno e ele está lá dentro, né, do curso, do ambiente virtual de aprendizagem, ou no polo presencial daquele curso que ele selecionou no momento da matrícula, né, no momento da inscrição e em seguida da matrícula. Muito importante que o seu projeto de educação corporativa tenha concepções pedagógicas e educacionais bem claras, porque as concepções educacionais e pedagógicas e metodológicas é o que vai dar base para todo o processo de aprendizagem, para toda a jornada de aprendizagem para os estudantes. No caso aqui, né, do projeto, do case, do Senar ETEC, nossas concepções pedagógicas estão muito balizadas no ensino e aprendizagem por meio de competências, na andragogia, porque nossos alunos são alunos adultos, e a grande concepção e o modelo é o ensino híbrido, ou seja, com ofertas de cursos presenciais, cursos à distância, mas com esses momentos ricos entre o presencial e o EAD, fazendo sentido em toda esta jornada. Um dos pilares também muito importantes é a questão do desenvolvimento de materiais didáticos. Aqui, ao lado, né, da apresentação das concepções, nós temos um pequeno videozinho mostrando a apostila digital interativa, que é uma apostila digital interativa de uma unidade curricular, de um dos cursos técnicos do projeto, né, do Senar ETEC, onde o estudante tem a opção de uma forma mais interativa de ler os conteúdos, mas também baixar em PDF para poder ler, né, quando quiser e até imprimir também, se quiser. Então, os materiais didáticos são um componente muito importante do projeto e da jornada de aprendizagem.
da jornada de resultado desses estudantes, quando eu faço todo um planejamento por meio de um plano de curso, por meio de módulos estruturados para esse estudante alcançar e desenvolver as habilidades, as competências estabelecidas naquele módulo, e eu vou pensar em todo esse planejamento dos recursos didáticos com apostilas digitais, com podcasts, com videoaulas, com aulas online também em padrão SCORE interativas. Então, eu vou pensar em toda essa jornada também desses recursos didáticos para que o estudante consiga alcançar as competências e as habilidades que estão estabelecidas no plano de ensino de cada unidade curricular. A Lívia estava comentando em todo esse processo de comunicação com os candidatos e também com os alunos ao longo da trajetória. Nós também pensamos aqui no que a gente chama de planos de mediação que são estruturados para cada um dos cursos, para cada uma das unidades curriculares, que são as comunicações que a gente encaminha por meio de mural de avisos, no ambiente virtual de aprendizagem, por meio de mensagens, que são comunicações relacionadas com o que está acontecendo naquela determinada unidade curricular, naquele determinado período da oferta dela. Então, a gente faz esse processo de comunicação estabelecido de forma antecipada para que o estudante, então, ele receba esses comunicados e essas orientações ao longo da oferta da unidade curricular. Como eu comentei lá no início, no circuito DOT, né, faz parte aqui também da trajetória da jornada do aluno, um sistema de avaliação da aprendizagem e de curso, quando eu trago as possibilidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa, de avaliação somativa e de avaliação colaborativa, que são os fóruns de discussão muito ricos em qualquer curso, seja um curso de curta duração, seja um curso de uma duração maior, como é o nosso caso aqui, né, que são cursos técnicos, e ele vai fazer essas avaliações no ambiente virtual de aprendizagem ou no momento dos encontros presenciais em unidades de ensino ou nos polos de apoio presencial. Nós pensamos também nessa avaliação de reação ao final de cada unidade curricular, mas também na questão de ouvir esses egressos na pesquisa de satisfação. Nós realizamos todo esse processo de acompanhamento dos tutores, dos alunos, por meio de relatórios no ambiente virtual de aprendizagem, por meio de dashboards de acompanhamento. Então, o tutor é acompanhado, o aluno é acompanhado também ao longo de toda a trajetória de oferta dos nossos cursos e das nossas unidades curriculares. E não podia ser diferente, a tecnologia está aí como um suporte, como um apoio essencial para que tudo isso aconteça, para que tudo isso, né, se torne realidade no projeto. Então, a gente também vê a tecnologia como um escopo aí principal dessa jornada da aprendizagem, e ela está sempre, né, em evolução e em qualificação. Essa questão toda também da jornada de aprendizagem deve envolver, de alguma forma, nos seus processos e projetos de formação de alunos em cursos menores ou cursos maiores, a formação inicial e continuada daquele docente, daquele tutor, que estará lá junto com seus alunos nos processos de mediação. Então, isso é muito importante, pensar nessa formação inicial, para que ele não caia de paraquedas no projeto, mas que ele saiba, né, as concepções pedagógicas do projeto, como que ele foi estruturado, quais são as responsabilidades dentro dessa grande rede, no caso aqui, que é a grande rede do projeto do Senar ETEC. Ao mesmo tempo, uma preocupação nossa e que a gente não perde de vista em nenhum momento é a gestão e monitoramento de indicadores educacionais que geram dados, que geram informações e que geram estratégias de melhoria para todo esse projeto, para todo o circuito DOT que nós vimos também lá no início, né, que dá insumos, né, Lívia, para melhoria aí dos nossos processos de comunicação, de educomunicação, de TI,
de dados, de produtos e de desenvolvimento EAD. Isso é muito importante também, né? Você, se está pensando em implantar um projeto de educação formal na sua instituição, é bacana nunca perder de vista essa questão de usar os dados para trazer insumos para a melhoria dos processos, e no caso aqui, a melhoria sempre na aprendizagem, porque o nosso foco aqui é a aprendizagem do nosso aluno. Então, tudo que a gente faz é em função da aprendizagem, do sucesso, para que ele possa, de alguma forma, gerar a mudança lá dentro da sua propriedade rural, por exemplo. E a jornada dele é contínua, né? Esse uso de dados, essas melhorias, é o tempo todo, né? Então, a gente até fala aqui da jornada, que a gente fala que começa antes, a gente tem todo esse acompanhamento durante e até a conclusão ali do curso. Inclusive, essa jornada ela não tem fim, né? É a nossa estratégia aqui de Ampulheta. Então, quando ele termina, ele pode ser um promovedor da marca, ele mesmo pode voltar para ser aluno de novo. A gente tem muito caso, os nossos cursos aqui são mais longos, né? São cursos aí numa média de 2 anos, mas tem muita gente que volta para fazer um segundo curso. Então, essa jornada, ela é cíclica, ela nunca termina, né? E aí a gente até trouxe aqui alguns outros exemplos que a gente continua fazendo esse acompanhamento, essa comunicação, essa preocupação de acompanhá-lo o tempo todo. Dos exemplos que a gente traz aqui que a gente começou a fazer ações de boas-vindas para criar já essa conexão desde o começo. E, de novo, não é a gente que fala com o aluno, são outros alunos. Então, quando a gente foi gravar as nossas campanhas, a gente aproveita para falar com, principalmente egressos, que eles dão essas boas-vindas, mas eles se conectam dizendo, olha, eu sei que não é fácil, eu sei que você está trabalhando também, que você que tem uma grande carga aqui de estudos, mas vale a pena, a minha vida melhorou dessa ou dessa forma, o meu emprego mudou dessa ou dessa forma, o meu currículo. Então, a gente vai trazendo esses casos ali já nessa entrada do curso para continuar essa geração ali de pertencimento à marca, assim. A gente vai reforçando esse valor do curso, a gente vai fazendo toda essa história que ele participa, que ele faz parte, né, dessa história. E a gente faz isso através dos exemplos que a gente tem trazido, de depoimento, de vídeos, dessas histórias em diferentes momentos. Então, desde o aluno antes, quando ele é candidato, de quando ele está como aluno, até o final de quando ele termina, quando ele volta, né? A gente já fez vários casos ali desses alunos que eu falei que eles voltam e fazem outros cursos. A gente grava esses vídeos, a gente traz para as nossas redes sociais. Então, a gente tem esse engajamento constante, que é o nosso desafio de manter esse aluno engajado ao longo desses 2 anos, que é coisa, né? E aí também para ele evitar evasão, para a gente conseguir aumentar ali os nossos números de concluintes, que eu sei que é uma preocupação de todos os cursos, de todos os projetos. E quando ele chega ao final, ele pode indicar a nossa marca, indicar os nossos cursos, indicar novos alunos, né? Então, aí a gente consegue completar essa jornada de início, meio e fim, fazendo essa preocupação com esse engajamento nessa jornada como um todo. E esse engajamento, ele gera resultado, né? Que aí a gente traz aqui de uma forma mais macro aqui para vocês, mas na linha de baixo aqui, mais escura, a gente tem o nosso número de vagas. Esse é um projeto bem consolidado, por isso que a gente está trazendo esse case. A gente já está com esse projeto há 10 anos, na verdade, né? Esses cursos, alguns cursos são mais recentes, mas o projeto como um todo, ele já existe há 10 anos. E como vai aumentando também o número de cursos, a gente começou com o curso só, foi aumentando, vai aumentando o nosso número de vagas à disposição, mas o nosso número de pessoas interessadas em se inscreverem, se matricularem, ele aumenta num ritmo muito maior do que o nosso número de vagas, justamente mostrando como esse nosso público-alvo, ele está encontrando essa informação acessível, essa informação está chegando para ele bem direcionada, e aí a gente está conseguindo aumentar cada vez mais o interesse por esses cursos, garantindo, assim, o nosso número de matriculados e concluintes que a gente deseja, né? Então, Lívia, e para a gente ir já fechando aqui, né, a nossa conversa, da nossa palestra, da curiosidade à aprendizagem, ao engajamento, a gente trouxe aqui os últimos números, alguns números
da pesquisa de avaliação de impacto de egressos do ano passado. Então, é muito orgulho para a gente, né, apresentar esses resultados, porque desde o início da fala da Lívia, né, da minha fala, a gente colocou essa preocupação de entender esse público, de trazer o próprio aluno para falar com o futuro aluno, de engajar ao longo do processo, né, de aprendizagem, trazendo o aluno certo para o curso certo. Esses números corroboram muito isso do que a gente tem feito lá no Circuito DOT e do que a gente tem feito, inclusive, nas nossas agendas recorrentes entre a educação e a educomunicação, né? Então, nós trouxemos 4 grandes números aqui para compartilhar com vocês, onde 96% dos nossos alunos afirmam que suas expectativas iniciais com o curso foram atendidas, ou seja, nós estamos desde o início, das campanhas de processo seletivo ou campanhas de engajamento ao longo do ano inteiro, demonstrando que cursos são esses, para que eles servem, o que vai mudar na trajetória, né, profissional desses estudantes. Então, 96% corroboram a expectativa inicial que foi atendida depois de formados. 95% concordam que o curso os estimulou a continuar seus estudos. E eu, como uma pedagoga que estou, tenho bastante orgulho deste número, porque isso significa dizer que os nossos cursos, eles não só estão servindo para modificar realidades, mas também fazem com que esse nosso egresso sinta a necessidade de estudar mais. E nós estamos em uma sociedade que é o lifelong learning, que é a aprendizagem ao longo da vida. Então, o estudante, ou ele volta para um curso técnico, ou ele faz um curso de curta duração, ou ele vai para o ensino superior. Então, é muito orgulho para a gente, né, falar desses números e ver aí que quase 95% deles dizem que se estimularam ao final do curso, né, depois de receber o canudo, estimulados, então, para estudar mais e aprender mais. Quase 98% deles recomendam fazer o curso. Isso também é muito bacana e é motivo também de bastante orgulho para a área de comunicação e área de marketing também como um todo, né? Que significa dizer que a gente está sendo bem assertivos, trazendo o aluno certo para o curso certo, que o curso é de qualidade, que por isso eles recomendam para outras pessoas a realização daquele curso. E 96%, então, aprovam, né, esse curso e, consequentemente, passam a recomendar. Quando eu estava lendo, lá no ano passado, as questões abertas dessa pesquisa de avaliação de impacto, me chamou muito a atenção o fato de muitos egressos falaram assim: eu não só mudei a minha realidade, a da minha família, eu ajudei o meu vizinho a mudar a realidade dele. Porque o que estava acontecendo? O vizinho ficou sabendo que os alunos, esses egressos realizaram o curso, e esses egressos começaram a aplicar o conhecimento do curso dentro das suas propriedades rurais. Ou seja, aquilo que dá certo vai, né, com o vento. Então, significa dizer que muitos receberam vizinhos lá na porta perguntando o que eles estavam fazendo para modificar ali a realidade de suas propriedades rurais. Então, é também muito orgulho da gente, né, dizer isso, que os nossos egressos afirmam que eles não só mudaram as suas vidas e a sua propriedade rural ou entraram no mercado de trabalho por conta do curso, mas que também estão gerando resultados para a comunidade no entorno. E aí, mais do que conquistar alunos, é sobre construir histórias de sucesso, né? É isso que fecha para Lívia apresentar um pequeno videozinho para a gente. Eu quis trazer um exemplo, né? E a gente fica super orgulhoso das nossas ações. Então, eu trago um vídeo aqui da nossa última campanha, da virada ali do ano, como exemplo, né, de quando os nossos alunos contam um pouco das suas histórias para gerar essa identificação. Acho que o que
fica aqui para fazer esse engajamento dos alunos ao longo de toda a jornada de aprendizagem é essa identificação, né? É a gente conversar e cuidar deles o tempo todo, a jornada inteira, para poder mantê-los engajados até o final. Quando a gente fala de tradição, eu volto lá no meu avô, né? Que foi quem ensinou tudo para o meu pai e que foi passado para mim. Através da busca e da tecnologia, eu consigo aprimorar isso. Hoje, eu tenho toda essa inovação a meu favor. E a gente fala muito da inovação no agronegócio, da inovação no campo. Eu vejo mais essa questão da tecnologia, quem não se atualiza fica para trás, né? Nos momentos presenciais, né, que a gente vê máquinas muito, tratores, vocês falaram dos drones, né? Os drones no agro tá com tudo. A tecnologia, ela avançou muito. O mercado em si busca essa nova metodologia, né? Esse novo profissional habilitado e com essas competências. A gente, com essa capacitação, com essa bagagem curricular, aprendendo o que a gente vem aprendendo no curso, isso possibilita a gente ingressar em vários ramos. A educação profissional rural, ela cumpre seu papel através do uso das tecnologias que nós estamos trabalhando e a forma como nós estamos mediando esse conhecimento para o nosso aluno, preparando para o mercado do trabalho e principalmente levando capacitação e tecnologia para o homem do campo. Faça parte do maior processo seletivo da história do Senaretec. São 6 cursos técnicos que unem a tradição e a inovação no campo para transformar o seu futuro profissional. Acesse etec.senar.org.br e garanta sua inscrição. Quando a gente fala de tradição, eu volto lá no meu avô, né? Então é isso, né, Lívia? Esperamos ter contribuído um pouquinho com vocês, né, com a aprendizagem de vocês e que essa nossa fala possa inspirá-los em mudanças significativas aí em seus projetos de educação.